a ideia desse instrumento se podría hablar de extracción atraumática. Não ponemos isto porque nossos clientes hasta agora nos miram e já é um trauma. Miram o dentista e sabemos todos como somos chamados, não? Ao menos em Brasil, em Itália também, porque eu estou há algum tempo ubicado em Itália, somos torturadores. Não? E por quê? Porque não temos outra maneira de fazer extrações, não temos outra maneira de fazer muitos tratamentos que realmente são tratamentos um pouco invasivos, tratamentos com movimentos que hasta agora não podemos mudar. Esto é muito importante começar falando disto porque este instrumento não cambia nada de todo o que aprendemos hasta agora para cirurgias. Devemos conhecer a anatomia, devemos conhecer os movimentos do fórceps, dos elevadores, e todo isto não cambia nada, só que temos um auxiliar muito interessante. Este é o instrumento. Quando mirei a primeira vez essa fotografia, pensei, bueno, devo apresentar esses instrumentos para veterinários, porque com esse tamanho em boca não se pode trabalhar em humanos. Mas isto é uma ilusão, é ótica, porque depois podemos mirar, temos instrumentos acá e como se chama, um tipodon, não? Que podemos fazer todavia algumas coisas. E temos uma extração ao vivo que hacemos em poucos minutos abaixo. Então, esse instrumento acá tem duas partes. A primeira, podemos dizer primeira, é esta parte abaixo, que é a pinça. A pinça é como se fosse o fórceps, ok? Esse aqui é a gancha. Dentes com corona ou sem corona, se temos só raízes também. Basta que tenhamos mais de 1 milímetro e meio de raiz exposta, ou seja, arriba do osso, ok? E se usa está um pouco claro, mas se usa esta ponta ativa universal, que serve para raízes e para dentes com corona. Sempre, este não cambia jamais, se usa sempre em cervical. Porque em cervical é a parte mais resistente que temos do dente. Podemos ter uma corona muito destruída, mas a cervical sempre está mais resistente. Assim que se agancha sempre a parte inferior em cervical, ok? Você pode trabalhar do terceiros molares aos terceiros molares, tanto inferiores como superiores, ok? Esta parte está ligada, então, à pinça, a ponta ativa universal, que está aqui neste caso, a corda ou cabo. Cabo ou cabo, se diz? Cable. Este cable é de um produto muito especial que se chama Kevlar. Não sei se vocês conhecem, mas Kevlar é usado para pentes, não? Usado para coletes como antibalas, não? Na parte superior, então, temos a corda ou cable que vem hasta esta situação aqui para ser a presa. E temos este que se chama extrator com as bases. As bases são para quê? Para sustentar o extrator e fazer a tração. Como hacemos a tração? Com esta borboleta e mariposa, ok? Que tem duas partes. Esta para giro rápido, para haver a primeira tensão da corda. Neste momento é que se começa a fazer a extração, ok? Porque se gira uma volta completa, se espera 10 a 20 segundos. Vou falar muito desses 10 a 20 segundos, porque isto faz parte, é uma parte muito importante do trabalho. Nesses 10 a 20 segundos é quando estamos rompendo as fibras periodontales. Muito bem. Estas são as bases que vimos na fotografia anterior, que são os apoios que ponemos em dentes, nas áreas oclusais ou incisais, quando temos dentes. Se não temos dentes, ponemos estas bases mais longas em gengiva. Se tratamos de terceiros molares, porque extrai também terceiros molares, se estão em posição, obviamente, se estão inclusos não, mas em posição. Esta base é para dentes inferiores. Este silicone, este material é silicone, um silicone especial, feito com uma consistência muito interessante, que quando está sob pressão, abraça a estrutura, assim que protege cúspides, protege cerâmicas. No começo, bem no início, nos primeiros tempos,
Se havia cerâmica, melhor não usar. Assim, pouco a pouco fomos vendo que é muito seguro de utilizar. A única coisa que hasta hoje não utilizei é quando temos, como se chama, essas facetas carrijas. Essas que são lâminas, não? Praticamente lâminas. Em alguns países estão dizendo laminados, em outros lentes de contato. Não sabia que somos oftalmos também, não. Mas tudo bem. Assim que nesses casos, obviamente, vamos proteger, podemos pôr noutro um pouco mais adelante, um pouco mais atrás, ok? Esta para inferiores, esta para superiores. Esta para superior traz para nós outros também um outro ponto de tranquilidade. Muitas vezes, quando temos que extrair um dente superior, um terceiro molar superior, ponemos o elevador, muito carinho, mas devemos fazer o movimento de rotação para ver a luxação e, clac, se foi o tuber, que era muito delgado. Não? Neste caso, exatamente no tuber, quando tiene, se põe esta base, ok? E está fazendo esforço vertical. O dente vai sair vertical. Assim que não temos esforço para distal, não se rompe. Protege o tuber, a região da tuberosidade. Okay? E isto é muito importante. Por que hacemos por primeiro a prova deste extrator? Porque necessitamos o máximo possível, não é que seja 100%, pode ser 80%, 90% de inclinação, mas devemos sempre cercar de ter o plano oclusal paralelo ao extrator, ao plano do extrator. Se temos isto, menos trabalho terá esta corda, este cabo para tracionar o dente, ok? Assim que otimizamos a extração. E acá está outra vez montado o instrumento, não, em posição, onde temos pinça e a pontativa universal, ok? O cable que vem hasta cá, as bases para suporte, tracionamos acá, giramos uma vez, esperamos 10 a 20 segundos, para quê? Para que as fibras se rompam pouco a pouco, ok? Esses 10 a 20 segundos é uma experiência fantástica. Tem algumas situações acá que podemos já, oportunizado pela pergunta, que é, em que situações podemos usar, por exemplo, para molares? Sem molares, teremos raízes dilaceradas ou raízes convergentes. Como podemos fazer? Ou o caso que com certa frequência, sobretudo em adultos mais maiores, osteitis Anquilose, não? condensante. Anquilose, exato. Então, nesses casos, Ok. é um grau de dificuldade. Exato. Estes são os casos. Vamos ao primeiro. Se temos raízes divergentes. Se estou falando de extração vertical, posso extrair, mas danho todo o osso, não? Não extrai. Devemos seccionar a corona, separar, tec, uma parte e depois outra. São dois premolares. Ok? Porque podemos girar esta, como está acá, por exemplo, esta é para meia coroa, se queremos. Não? Porque se pode pôr em posição de premolares e assim aganchamos meia corona, ou distal ou mesial e fora. Este caso, por exemplo, é um caso que está publicado na revista Implant News, não sei se vocês conhecem, de Brasil, que é focada solamente para implantodontia, ok? E esse é feito no curso do Dr. Sérgio Jaime a São Paulo, que resolveu extrair esse dente para ser implante, ok? Neste dente, se ponemos acá, esse está normal, paralelo ao plano oclusal, bases em posição, corda ou cable ou perpendicular ao ou no logo eixo do alvéolo. Tudo normal. Primeira curva, primeiro giro, PEC. Por quê? Ensinava alguns anos atrás, conservativa, como se diz, operatória, não? Para hacer restaurações. Como? Restaurações, ok. E podemos mirar acá que dente temos só nesta área acá. Todo outro é compósito e sistemas adesivos. Obviamente que para ganchar, resistiu. Para tracionar,
já não suportou e se rompeu. Que podemos fazer neste momento? Hacer a escolha. Se temos mais de 1 milímetro acá, podemos usar a pontativa, aquela que tínhamos primeiro. Se não temos, hacemos com a fresa, com a ponta diamantada, o guia e ponemos o tornillo. Obviamente que cambiamos acá a pontativa universal pela pontativa prismática, ok? Por que é importante essa ponta? Depois podemos mirar ao vivo, mas essa pontativa prismática é muito interessante porque esta pontativa que agancha este tornillo permite movimentos para vestibular, para lingual, para mesial, para distal. É decir que por esto remove raízes curvas, ok? Y acá está la remoción, removido, mas esta situação acá é muito importante. ¿Recuerdan a primeira que hacíamos sin desmotomía? Pelo menos a visão acá é muito melhor, não? Esas puntas prismáticas tienen alguna retención como, pues, que es la parte mecánica que hace que... A ponta prismática foi desenhada para aganchar esta cabeça do tornillo. Acá, ok? Quando está essa ponta, aqui está a ponta prismática, serve exatamente para esta cabeça do tornillo. Por isso trabalha para vestibular, para lingual, não tem liberdade. Esta pergunta também serve para dizer que temos ao menos 30 graus de movimentações em várias direções quando estamos com a pontativa universal aganchada e quando estamos com a ponta prismática também aganchada. Permite, nessa zona onde se agancha, que tenemos alguns movimentos. Por isto, que não hacemos nós, o instrumento hace per se, não? Solo, porque permite esses movimentos. Depende de onde essa corda, onde o cable está tracionando um pouco mais acá, um pouco mais allá, e alguns movimentos são permitidos. Por isso, podemos extrair raízes curvas. Mas conseguir esse alvéolo depois de uma extração, me parece que é um pouco mais difícil se usamos elevadores ou hacemos assim desmotomia com fórceps, ok? Papila. E acá, este não é o osso vestibular? Está em posição? Para nós é muito importante isso, porque o lábio se apoia acá. Se não temos isto, o lábio vai um pouco para dentro. Os homens põem um bigode, mas as mulheres criam uma certa... que é um terror, não? Para elas. Nós muitas vezes não vemos, elas veem tantas coisas que nós não vemos, que é muito interessante. Mas é a parte estética, obviamente que manutenção estética também se consegue melhorar com essa situação de mínimo trauma, ok? E acá está, implante em posição, na mesma sessão, mesma consulta, provisório. Aqui temos manutenção de perfil de emergência, todo isto que tranquilamente em poucas semanas se pode ser o definitivo acá.